Olá, meu nome é Márcia Pio, numeróloga e terapeuta holística. E se você já está por aqui, aproveita, já ativa o sininho, passa a nos seguir, porque toda semana eu trago uma novidade. Com uma convidada nova, ou trago novidades sobre numerologia, sobre autoconhecimento. Então fica comigo e aproveita, que eu tenho certeza que a entrevistada de hoje vai ser uma surpresa para muitas pessoas, inclusive para mim, né? Porque vai ser assim, um desvendar de mistérios, porque ela é misteriosa, ela tem um olho de gata. Quem vê ela assim fala, hahaha, eu tô de olho nela. A nossa convidada de hoje é Thaís. Thaís, obrigada por ter vindo. Vamos hoje amadurecer nós aqui nesse verde que te quero ver, nessa esperança toda. A gente já tá celebrando 7 de setembro com antecedência. Já, realmente. Daqui a 2 semanas estamos celebrando. Olha, estamos numa vibe. Já estamos aqui no verde que te quero verde. Thaís, eu quero que você se sinta à vontade. Nós aqui estamos para saber tudo de você, não nos esconda nada. Porque o nosso objetivo aqui no Quem é criar conexões. Então, pensa que ali vai estar uma outra Thaís que está, de repente, precisando de alguma coisa que você tem a passar. Como mulher, como mãe, é sobre você. Porque esta conexão é muito importante, até depois para o nosso lado profissional. Mas a nossa contribuição para o mundo também não pode ser só profissional. Eu acho que nós somos mais do que o nosso trabalho. Nós temos pensamentos, nós temos opiniões, inclusive, e a gente pode orientar, a gente pode estimular, a gente pode trazer reflexões para as pessoas através da nossa história. Então, quem está aqui no meu canal sabe que nós somos brasileiras, mas nós moramos no Reino Unido. Eu digo Reino Unido porque tem pessoas que acham que tudo é Londres, mas não é. Eu, por exemplo, não moro na cidade de Londres, estamos na cidade de Londres, mas eu não moro aqui, mas estamos na Grã-Bretanha, nós estamos dentro do Reino Unido. E nós viemos, né? Saímos aí do Brasil e viemos para cá. E se tem alguém que está nos assistindo, que está aqui no Reino Unido, também vai se identificar com todas as histórias que estão sendo apresentadas aqui. Então, Thaís, me fala, da onde que Thaís saiu? Da onde que a Thaís saiu? Então, a história é longa, hein? Então, se apresenta aí, Thaís, porque aqui tá só o nome da sua empresa, né? Vou só falar um pouquinho do profissional, porque, né, que a gente falou, no profissional não vai entrar tanto hoje. Mas, né, meu nome é Thaís Altigotti. Eu trabalho com recolocação profissional e desenvolvimento profissional. Eu vou falar bem rápido sobre isso, porque eu gosto de dizer que eu trabalho com a pessoa antes, durante e depois da vida profissional dela. É ajudar o indivíduo a entrar no mercado de trabalho, trabalhar a pessoa que precisa de uma estrutura do RH e também, né, agora a gente está com a parte de auxílio na gestão do gestor, na gestão empresarial. E eu também faço mentorias que eu nem anuncio com plano de negócios. Indivíduo, tipo, meu filho, vem cá, senta, vamos planejar, porque é difícil. Então, esse é o resumo. E engraçado você falar essa questão de a gente não é só o nosso profissional, porque até eu já fiz o meu mapa, e meu número 8, e não só quem já fez meu mapa, mas eu tenho uma astróloga, que é a Kinisha do meu coração, um beijo pra ela se ela estiver assistindo, ela sempre fala que a minha linha da minha vida, ela é muito entrelaçada com a minha vida profissional, porque é a pessoa que eu sou. Eu não consigo ser uma pessoa diferente de quem eu sou dentro da minha vida profissional. Foi por isso até que eu te falei que eu ia ter uma dificuldade hoje de falar da minha vida, porque a minha vida profissional é muito entrelaçada com a minha vida normal. Mas eu tenho como dar aqui a minha justificativa para isso. Quando a gente está no nosso propósito de vida, é isso aí. Nós somos uma coisa só. Eu sinto então, isso. Eu também, quando eu trabalho, para mim é tão prazeroso que pode ser sábado, domingo, eu tô de férias, eu falo assim, nossa, desliga. Mas eu não é uma isso. Coisa que me faz bem. Exatamente. É lógico que às vezes a gente tem até dificuldade de separar uma coisa da outra, né? Porque nós temos família e tudo isso mais. Então, é lógico, a gente, se tá no seu propósito, você não vai separar. Mas a audiência já conhece o seu lado profissional bem, através das entrevistas nas rádios, através de revista, através de lives, através da sua vida social aqui.
Mas aquela Thaís, antes de chegar a Londres, é dessa que nós queremos saber. Porque, de repente, tem alguma Thaís lá tentando sair, ou já chegou aqui e não está se encontrando. Então, é esse lado que eu gostaria de criar uma vamos contar essa parte, porque foi o que você falou, eu não divulgo muito essa parte, né, por vários motivos, mas principalmente pelo que eu faço hoje, pelas pessoas que estão à minha volta, a gente acaba virando muito figura pública, né? Então, algumas coisas a gente acaba não expondo. Mas não é para isso que a gente está aqui hoje. Então, eu nasci em Penedo, que é uma cidadezinha desse tamanhinho, entre os 3 estados do Rio, São Paulo e Minas. E eu sou a pessoa que você vai conhecer que mais mudou na vida. A primeira vez que eu mudei, eu tinha 10 dias. Eu saí de Penedo e fui para Resende. E aí a gente morou num outro apartamento e depois, com 4 anos, eu já estava morando em Petrópolis, eu cresci em Petrópolis. Então, quando as pessoas me perguntam de onde você é, eu costumo dizer que eu sou de Petrópolis, porque foi onde eu passei a maior parte da minha infância, né, Petrópolis, no Rio. E a minha família está lá, né, quando eu vou ao Brasil é onde eu fico. E costumo dizer, eu sou brasileira germânica. A minha metade germânica é uma metade muito forte na minha vida. Né? E é engraçado porque, apesar de eu e minha irmã a gente ter crescido com os mesmos pais, eu sou muito mais do que ela. Tirou a nacionalidade e largou o passaporte de lado. O meu alemão vai comigo para tudo quanto é lado. Eu tiro identidade, o que você quiser, eu vou. E então isso é uma coisa que também sempre teve muito comigo, né? A identidade brasileira alemã. Como eu falei, eu mudei para Petrópolis, eu tinha uns 4 anos e eu cresci lá. Né? Essa foi a maior parte do tempo que eu passei em Petrópolis. Eu adoro a cidade. Eu não sei se você conhece, se as pessoas conhecem. Então, é a cidade imperial onde Dom Pedro morou. Então, Meu pai era carioca. Seu pai era carioca. Eu sou muito ligada na história do Brasil e eu conheci a princesa na época de Dom Gastão, que era, né, o descendente de Dom Pedro ainda era vivo. Né? Então, a gente cresceu com isso. Então, para mim, morar num país que tem uma rainha e um rei é uma coisa que é super normal. Super normal. Tinha um imperador. Isso. Então, eu cresci com a família imperial, né? Eu tinha uma grande amiga que fazia parte e tudo mais. E a gente tem muito essa coisa, né, em Petrópolis. Sempre falam que é um mundo à parte, que lá é igual aqui, né? Você para na faixa de pedestre, o carro para você atravessar. Então, adoro a cidade. O que mais? Quantos irmãos? Família grande? Não. Então, o meu núcleo familiar, vamos dizer assim, sempre foi relativamente pequeno. Então, originalmente era eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã. Só que meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e meu pai casou com uma outra mulher que tinha 2 filhos. E isso tem 30 anos. Até as pessoas entenderem que não é filho, que não é mãe, que é irmão. E nós somos irmãos até hoje, né? As filhas do meu irmão mais velho são minhas sobrinhas, elas são netas do meu pai e são pessoas muito próximas de mim. Por isso que eu falei, eu tenho 2 irmãos geminianos que são irmãos. Né? A gente sempre tem essa coisa, tipo, precisa de alguma coisa, manda uma mensagem. Muito amiga da mulher do meu irmão. Então, somos assim. E a mulher do meu pai, né? Ela veio com uma família enorme. ela tinha, acho que eram 8 irmãos na época. Então, foi um choque no início, principalmente que era muita gente, né? Naquela família, a gente foi criado no sistema germânico, que é tudo muito quieto. Então, aquela bagunça. Natal. Eu adoro. Por causa disso, por eu ter, né, crescido numa família em que o Natal era uma coisa civilizada, né, que se considerava civilizada, eu amo Natal com casa cheia, né? Tipo, um monte de gente, 15 coisas pra você comer. Adoro. Eu sempre falo, gente, Natal, adoro. Páscoa, adoro festa com família grande. Então, teve essas pequenas abordagens. Eu morei em Petrópolis até os meus 19 anos, mais ou menos. E aí eu fui morar no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu morei no Rio uns 7 anos. Depois eu tive que voltar para Petrópolis, fiquei lá um pouquinho de tempo. E depois eu saí do Brasil. E eu morei em Portugal antes de morar aqui. Morei 3 anos em Portugal. Nossa, vocês fizeram a mesma trajetória, né? Você e as meninas, porque também... Tati também passou por Portugal. Eu acho que a Diva também passou por Portugal. Eu não tenho certeza, Mas eu morei em Portugal. Vocês fizeram uma atrás da outra. Olha só que coincidência. Muita gente faz essa escala. Quando você foi para o Rio, você foi sozinha ou foi a família que mudou para o Rio? Eu casei. Eu não fui. Novinha! Eu casei a primeira vez, eu tinha 19 anos. Nossa, muito nova, bem nova. E ele tinha 18. Então a gente saiu de casa pra morar junto. Falando, casei com 24. Eu não sabia fazer arroz,
né? Gente, até hoje eu sou uma negação na cozinha. Eu detesto cozinhar. Eu queimo pipoca de micro-ondas, tá? Quem cozinha lá em casa é meu marido, porque eu sou terrível. Eu sou boa de forno e doce, mas... Trivial, não. Não, eu não gosto. Então, a gente teve que aprender na marra a cozinhar. Logicamente, por vários motivos, não deu certo, né? A gente ficou por tempo junto. Ele tinha uns problemas com o pai dele, que era advogado, era uma pessoa muito conservadora, né? Ele era procurador-geral no Rio. E gerava um clash muito grande dessa separação de querer ser em mais individual. E até o ponto que ele resolveu que ele ia embarcar num navio para tentar fazer uma coisa diferente. Virou fotógrafo no navio. E dali eu falei assim, não vai, nós não vamos mais estar juntos, né? E no dia que ele embarcou no dia 13 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro eu conheci meu atual marido. Olha, mas assim, não diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, vocês não acreditam em mim? Você viu assim, deixa aí, gente, porque sai um, entra outro. Você vê, a vida é assim. A gente pensa que não, várias né? outras coisas que finalizaram, mas no dia 14 de fevereiro a gente se conheceu e, né, desde estamos juntos, 18 anos. Então, nós fizemos essa trajetória juntos também. Né? E nós fomos para Portugal primeiro, porque a ideia original era ir para a Alemanha. Só que o meu alemão, eu sempre falo, meu alemão não é maravilhoso para trabalho. E ele não falava nada que não fosse português na época. E a gente tinha que se habituar à vida Europa. E aí a gente foi para Portugal primeiro. Só que Londres sempre esteve na minha vida. Eu com 15 anos, quando a gente tinha 15 anos, há 40 anos atrás, o sonho era ir para Disney. O meu sonho era vir para Londres. Também, eu cheguei, tipo, a conversar com gente para fazer intercâmbio, tava certo e acabou não rolando. E aí, gente, Portugal, 15 anos atrás, nem bater panela no ano novo eles batiam, tá? Era uma coisa deprimente. Nós viemos passar um ano novo aqui. E eu me apaixonei. Eu falei, é aqui que eu vou morar. Aqui. E aí, em Londres. E nós passamos o ano novo 4 dias. Quando nós voltamos, eu falei, nós vamos voltar para lá, vamos morar em Londres. Então, eu tinha que ir ao Brasil para a formatura da minha irmã, que ela é médica, né? Ela foi formada em medicina, e tem aquela pompa que você tem que ir, tá? Fui, passei uma semana lá, no dia seguinte que eu cheguei, eu pedi demissão, que eu estava trabalhando na época. 3 meses depois a gente estava aqui. Vendemos tudo que tinha em Portugal, viemos com 3 noites de hotel e viemos embora. Perfeito. E aqui estamos. Isso tem... Em Londres tem 11 anos, fora do Brasil 14, mais ou menos. Mais ou menos na mesma época que eu cheguei aqui. Só que eu cheguei com muito mais idade, né? Eu já cheguei com 44 e a minha filha de 12. Sim. 11, né? Para fazer 12. Não é fácil. Não é fácil. E lá, você já veio formada em alguma coisa ou se formou tudo aqui? Não. A minha formação também é uma coisa bem, assim, efêmera. Os meus pais moraram fora do Brasil, né? Meus pais moraram na Alemanha antes de eu nascer. E a minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito brasileira, ela era filho de português com índio, com caboclo, ela se tornou mais alemã que meu pai. Ela nunca se adaptou ao Brasil. Tanto que a ideia da gente vir para a Europa era que ela viesse conosco. Né? E então ela sempre falou para mim, você não precisa fazer uma universidade, porque aqui a gente tem essa cultura. Você não precisa fazer uma universidade se não for uma coisa específica. Mas é vantajoso, principalmente no Brasil, faz alguma coisa, ou então vai se formar, se profissionalizar em alguma coisa e tudo mais. E ela não parece, mas eu era uma pessoa muito mais relax, muito mais de bem com a vida, muito mais... eu não comia carne, então era uma outra approach que eu tinha. E quando eu fiz o vestibular no Brasil, foi o único ano que a UFRJ abriu 5 opções. Opa. O único ano. Então, eu apliquei para comunicação, que é o que eu gosto, jornalismo, história, se eu não me engano. E aí eu tinha mais 2. Eu apliquei para literatura alemão e literatura grego. Eu tenho uma história muito grande com a Grécia. E eu passei para grego. E aí minha mãe falou, não, entra, vê como é que é. Se você não gostar, você já está lá dentro, você pede transferência para alguma coisa, né? Porque minha mãe dava aula e tudo mais, ela tinha um outro entendimento. Falei, tá bom, vou. Ia eu, 4 horas da manhã, de ônibus de Petrópolis pro Fundão, pegava aquele trânsito de Rio de Janeiro, aquele ônibus com carpete, sabe, nas janelas, era lindo. Tanto, né, calor de 40 graus, greve, lindo. E eu fiz 2 anos, até o dia que me ofereceram uma bolsa em como é que é? Científica, como é que é? Licenciatura científica, não é quando você faz o estudo científico da língua,
em linguística. Tipo mentorado, doutorado? É uma coisa dentro da faculdade, que você passa sim. a estudar coisas muito específicas, porque eu sempre gostei muito de línguas, eu me dava muito bem. E aí eu parei para iniciação científica, era o nome do negócio. E aí, para depois você... Em grego? Em grego. A língua morta. E aí eu comecei a me pensar assim, o que eu vou fazer com isso no Brasil? Com grego. Não faz. Ou você vira professor, ou você vai para a Grécia. E apesar de eu sempre ter querido sair do Brasil, né? Eu sempre tive muito isso, até por causa dos meus pais, eu não me via dentro de uma sala de aula. Eu não sou uma pessoa que, apesar de eu ser taurina, eu não gosto de uma coisa igual. Eu sou uma pessoa que gosta de constante mudança, dinâmica. E até por ter me mudado muito a minha vida inteira. Então, eu não conseguia me ver fazendo aquilo. Então, eu fui buscar outra coisa. Dentro desse tempo todo, das mudanças e tudo mais, eu cresci em hotéis de fazenda. Né? Adoro. Sei tirar leite de vaca, catar fruta do pé. Então, eu já estava sempre muito próximo de hotéis, né? De como é que a coisa funcionava. Eu sempre gostei muito daquilo. E aí, eu resolvi fazer uns cursos, ver o que eu ia fazer e tal. E aí eu fiz uns cursos de verão e eu falei assim, vou fazer turismo e hotelaria. E fui fazer turismo e hotelaria. Então, a minha formação completa, original, é turismo e hotelaria no Brasil. Quando eu estava fazendo turismo e hotelaria, eu falei assim, bom, eu conheço hotéis, eu conheço isso, eu conheço aquilo outro. Então, o que falta eu saber né, como é que funciona? Eu não conhecia o funcionamento, por exemplo, de agência e nem de como os guias de turismo funcionavam na época, né? Porque no Brasil também é bem diferente. Fui eu fazer um curso de guia, um curso de agência, curtinho, e decidi que ia fazer o curso de guia inteiro, que foi onde eu conheci meu marido, e nenhum dos dois usou o curso para nunca mais na vida. Então, vocês se conheceram praticamente estudando os dois para fazer turismo. Foi. Isso aonde? No Rio. No Rio. No Rio. E aí eu fiz esse curso também. Então, eu sou formada pela Embratur, de guia de turismo internacional, que eu acabei nunca mais usando. Me formei em turismo. Fui trabalhar em hotéis. Hotéis é a minha formação maior, a minha experiência maior. E quando eu saí do Brasil, quando a gente foi para Portugal, eu tive um problema, vamos dizer assim, muito grande, que eu passei dos 3 anos que a gente estava lá, 1 ano e meio procurando emprego. Por diversos motivos, mas eu sou nacional europeia, então eu tinha visto, eu tinha 3 línguas, eu tenho experiência, isso, aquilo, outro, e eu fazia uma média de 2 a 3 entrevistas por semana. Eu fiz mais de 300 entrevistas. Seu currículo estava muito elevado? Não, assim? Eu não conhecia o mercado, eu não sabia. Eu faço o que eu faço hoje, tem a ver com isso, né? Eu descobri com o tempo que as coisas que a gente faz no Brasil são muito diferentes do que a gente faz aqui. Então, eu chegava para fazer uma entrevista, eu era muito mais agressiva do que, por exemplo, um europeu, porque o sistema que você usa para se comunicar é outro, né? Então, a maneira como eu me explicava e até de experiência não funcionava. E existia também o fator preconceito. Tá? Isso no Brasil, em Portugal, há 15 anos atrás, porque hoje em dia tem muito brasileiro lá. Mas não era assim. E eles tinham acabado de passar uma onda de muita gente que tinha ido a Portugal para se aproveitar e ido embora. Então... mas assim, o que é se aproveitar? Desculpa, agora peraí, vamos dar uma pausa nisso aí. O que é se aproveitar? E todo mundo que está aqui dentro da Inglaterra está fazendo o quê? Então, eu acho assim que esse preconceito, todo mundo que vem aqui é de... Infelizmente, dos nossos irmãos, né? Que vocês não gostam, mas eu vou falar que são mesmo. Portugueses com nós brasileiros. Mas é. E principalmente brasileiras. Sim. Aí que piora mais a coisa ainda. Pois porque no papel eu era alemã. Eu abria minha boca, não era mais. Não era mais. Entendeu? Aí a coisa era um pegava. Problema. Eu ouvi coisas terríveis durante quando eu estava lá. Eu lembro muito bem desse caso, de quando estavam os dentistas brasileiros indo para Portugal. Os portugueses se revoltaram, porque eu ia falar gajos, aí mistura. Os portugueses se revoltaram, dizendo que os brasileiros estavam invadindo e ocupando o mercado de trabalho dos portugueses. Foi um problema. Então, houve isso, aí depois o governo foi lá e falou, bom, então, você não quer brasileiro aí, então você vem aqui e tira todos os portugueses. Eu me lembro, porque nisso eu ainda estava no Brasil, e em Santos tem muito português. O pessoal ficou com medo, porque assim, se os portugueses tiverem que sair do Brasil, vai fechar as padarias, vai todo mundo, isso já aconteceu também com a Espanha também, né? Isso já rolou muito esses problemas, né? Em termos de... E mal ou bem, nós fomos colonizados por Portugal, então, né? Hoje em dia isso existe uma forma muito mais... um pouquinho melhor. Exato, mas não se iludam, tá? Não se iludam. Eu tenho amigos portugueses, amo de paixão, tenho um bom relacionamento em ir a Portugal,
Mas, infelizmente, eu nunca morei lá, Não é fácil. mas todos os meus amigos que passaram por essa trajetória, todos falam. Inclusive, até os que se casam com portugueses. É porque existe uma cultura diferente. A gente, quando chega lá, a gente não pensa nisso. A gente acha Acho que eles... fala português, estamos em casa. E não é, eles são muito europeus nesse sentido, de você manter a distância, de você ter um cuidado no que fala, né? São pessoas maravilhosas, assim, que te aceitam, né? Mas, enquanto não, é difícil, né? E principalmente o pessoal mais do interior, é como o nosso interior, eles não vão aceitar gente de fora. Agora Não. tá muito diferente, porque tem muita gente de fora. Mas eu passei por tudo isso. E no final das contas, eu fui trabalhar numa empresa que fazia voo charter Brasil, América Central, e eles precisavam de alguém para gerir o saque Brasil. Então, né, eu tinha aquele background, fui trabalhar com uma moça que tinha sido da Varig, então eu trabalhei nessa empresa 1 ano antes de chegar lá e demitindo que eu tô indo pra lá. Então eu trabalhava lá, né, e a diferença foi que quando eu cheguei aqui, eu pude escolher o trabalho que eu queria. Né, porque Londres abriu as portas de uma maneira completamente diferente e eu tive uma progressão muito, muito boa, né, fui aproveitando as oportunidades e também, resumindo. Não, é perfeito. As pessoas, quando veem que a gente está aqui por algum tempo, então você vê, existe a trajetória, existe a adaptação que não é cultural, fácil. que não é fácil. De morar tudo é lindo e maravilhoso. Não é bem assim, gente. Em todos os lugares tem as suas dificuldades. E é aquilo que eu falei, a gente não está fazendo crítica, apologia a nada, nem a ninguém. Eu vou a Portugal, gosto, Não, mas amo, assim, adoro. amo de paixão, tenho amigos portugueses, mas num geral, existe essa divergência. Dizer, né, que estávamos invadindo ou não. E sendo que aqui na Inglaterra o que mais também tem é português, que também vem aqui, ganha o dinheiro aqui, mas quer ir para Portugal porque é lá que é a Santa Terrinha. É o mesmo sentimento que tem o brasileiro com o Brasil. Vem aqui, quer construir aqui e a maior parte quer voltar para o Brasil. Mas fora isso tudo, deixa eu te falar uma coisa. Então tá, Thaís foi para Portugal, Thaís resolveu, junto com seu marido, vamos agora para a Inglaterra. Você chegou na Inglaterra então o quê? 2010, 11? 2013. 13. E aí foi trabalhar na sua área. Qual era a área que você falou? Eu fui trabalhar com hotelaria. Hotelaria, perfeito. Que aí já tinha bagagem e tudo. Onde entra a maternidade nessa mulher empresarial? Então. Porque eu olho para você, eu não te conheço, mas eu olho para você, eu vejo assim, um pau para toda obra fora de casa. Eu tô falando isso porque eu também sou, porque eu me espelho nisso, já porque assim, gente, eu não sou do lar. Eu não sou a mãe que põe debaixo da casa. Eu não sou do lar. Não, eu não sou do lar. Eu sou prática. Exatamente. Lá em casa, quem fica prestando atenção nos detalhes da casa, que cozinha, que isso tudo, é meu marido. Não minto. Eu nunca fui do lar, mas ele tem consciência total que ele não casou com uma mulher do lar. Ele fala, você não é. Você tem todas as qualidades. Eu fui muito clara com ele. Eu falei assim, eu trabalho para pagar para quem faça. Eu gosto da minha casa, lógico. Eu gosto limpinha, tudo bonitinho. Mas se eu puder pagar a faxineira, pago. Adoro, dou o maior valor. Porque eu sempre, desde nova, eu comecei a trabalhar com 11 anos com a minha mãe. Depois disso, quando eu tinha 17 anos, eu já estava na faculdade de... 17 anos eu já estava na faculdade de administração de empresas. Depois eu fiz direito também. Quando eu estava com 19 para 20, eu já estava dentro do fórum, que era a comarca. Então, gente, eu sempre fui da rua. Não adianta. Eu não consigo ficar olhando receita na internet. Ana Maria Braga. Não, eu acho que eu vejo mais Ana Maria Braga agora no TikTok ou do que naquela época. Não sou de ficar olhando culinária. Não bordo. Não. Eu sei se tá rasgado, vou pregar um botão, eu sei fazer ali. Mas não até sou porque a gente aprendia isso na escola antigamente. Eu também aprendi essas coisas mas todas. não é meu capacete. Não é o meu natural. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, porque mas é importante a gente colocar isso, Márcia, porque eu lembro de uma vez que uma dessas frases que as pessoas falam, se você quer uma mulher assim, assado e tal, por exemplo, se você quer uma pessoa que vai ser totalmente do lar, não case com uma pessoa que tem uma carreira produtiva, porque são focos diferentes, né? Então, e eu tenho muito essa dificuldade. Eu
trabalhei aqui, né? Eu entrei... Quando eu cheguei aqui, eu entrei em cargos iniciais, porque eu não tinha experiência em Londres. Mas isso não foi o problema. Logo depois de mais ou menos um ano, que era o tempo de promoção, vamos dizer assim, de mudar de cargo, eu fui promovida a 7 cargos acima, porque eu demonstrei que eu tinha uma capacidade muito maior. Então, eu gerenciei uma recepção, que era uma equipe num hotel 4 estrelas em Londres, nós éramos cerca de 30 pessoas, eu tinha concierge português de 60 anos e tinha atendente de telefone italiana de 17. Era um caos. Às vezes chegava o cara do Kosovo, que não entendia como é que aquela garota que estava gritando, que italiano é igual a gente, né, latino, por que a garota está gritando com ele? E o português, por que o português não dá informação para ele? E você tem que fazer aquela gente toda se entender. Eu adoro, né, adoro o bunker, né, o front. Mas aí, e eu já estava nos meus mais de 30, eu não queria ser mãe nova, nunca quis ser mãe nova, mas aí eu já comecei a pensar em querer ser mãe. E aí eu fui mudando de área. Eu fui trabalhar com vendas e eventos e depois eu fui trabalhar com gerente geral, que foi onde eu terminei minha carreira dentro da hotelaria quando a pandemia aconteceu. Por que eu estou te explicando isso? Porque eu cresci com mulheres muito fortes na minha vida, tá? A minha avó, por parte de mãe, trabalhou para o Getúlio Vargas. Foi presa por protestar contra direitos trabalhistas. A minha avó, por parte de pai, morou uns meses com um Lampião e até a avó dela ir lá buscar ela. A minha mãe, ela era formada em História e Geografia e dava aula de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Eu cresci com essa dentro de casa, tá? E o meu pai, ele, professor de matemática, engenheiro, ele trabalhava na usina de Angra. A minha madrinha, que era uma pessoa que, né, veio com o meu padrinho do Maranhão, lá do fim do mundo de Barreirinhas, onde o povo até hoje não sabe escrever, ela tinha um problema físico, mas ela estudou medicina, ela fez mestrado, doutorado, e ela era PhD em psiquiatria. Ela era chefe de psiquiatria da UERJ. Essas foram as mulheres com quem eu cresci. Então, não tinha como ser muito diferente. Você avisou seu marido isso? Avisei. Não, eles... Pois é, o que acontece? Você avisou, eu avisei o meu. Você lembra que eu te falei que eu fui casada antes? Nós éramos muito novos. Aquilo estava fadado. E aquilo teve um monte de problema. Então, quando eu conheci o Sandro, eu sentei ele, né? E todo mundo história por trás. Eu falei assim, olha só. O pacote é esse aqui, tá? É isso, eu faço isso, não faço tal coisa. Quer? Porque eu não vou ficar iludindo você e querendo, né, uma coisa que não vai ser realidade. Tanto que quando a gente começava a falar em ter filho, a gente sempre falou, não, eu vou voltar a trabalhar e ele fica em casa com as crianças. E ele é um super pai nesse ponto. Tipo, você larga ele com a colher lá, ele fica, tipo, faz o que for necessário. Eu esse ano fui fazer uma palestra na Suíça. Fiquei um final de semana fora e eles ficaram super de boas. Entende? Então, eles sabiam onde ele estava entrando. Sabíamos os dois, né? Sabíamos os dois porque... né? Isso é bom, isso é muito importante. E é uma coisa que também aconteceu muito. Quando eu quis ser mãe, quando eu resolvi que ia ser mãe, foi muito planejado, né? O meu 8 não permite que seja diferente. Eu estava já trabalhando com gerente geral, trabalhando com marketing e com o comitê executivo, que era uma coisa muito mais estratégica, vamos dizer assim, do que... Não pegava mais em operação, não pegava mais shift, né, que é turno. E aí a pandemia começou. Eu estava grávida de 7 meses, quando a pandemia começou. O hotel fechou, lógico, né, eu trabalhava no hotel. Só que eu já sabia o que poderia acontecer vindo daquilo, porque eu trabalhava dentro da gerência. Então, eu já sabia que eu ia ser feita redundante. Né? E isso aconteceu quando a Lorelai tinha 2 meses. Só que é aquela coisa, se eu não saísse da hotelaria, se aquilo não acontecesse, eu não ia sair. Então eu vi aquilo como assim, ok, é uma oportunidade que a vida tá me dando de fazer um negócio diferente. Aí eu tirei meu tempo, né, pra ela crescer um pouquinho. Quando ela tinha mais ou menos 1 ano, eu comecei a pensar, fazer o que eu ia fazer, e foi onde nasceu a Unique. Pois é, mas você sabe, eu entendo assim, que como muitos, nós tivemos que nos readaptar. Sim. Eu também já trabalhava com a numerologia, tinha meu espaço ali em Leito, com a Fabinha, no Bonita Brasil. Mas quando veio a pandemia 2019, 2020, 2020, março, fechou. Foi o tempo assim, da gente ir lá, buscar as coisas. A gente estava até de mudança para Leonci. Quando a gente chegou em Leonci, fechou tudo. Pois é. Não deu tempo nem de eu ir buscar minhas coisas lá. Eu fui buscar depois, porque aí a gente viu que não ia abrir mais. Aí aquilo abre, não abre, fecha, não fecha. Aí, outubro de 2020, eles deram um break. Um break. Nós corremos lá,
para retirar, e a Fabinha falou, vou entregar, porque não não adianta tem ficar mais Pois pagando. Então, ali você se readaptou e aí criou... Porque, na verdade, tudo isso que eu sempre fiz, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me conectei muito com as pessoas. Né? O Sandro sempre falou que às vezes eu sentava com a pessoa e a pessoa simplesmente olhava para mim e falava coisas que ela nunca ia falar para ninguém. Porque eu tenho a capacidade de entender o outro, que às vezes a pessoa nem sabe explicar o porquê. Até por ter trabalhado com muita gente diferente, eu sempre tento entender o que aquela pessoa está querendo dizer para mim. E aí é barreira de língua, barreira de cultura, barreira da pessoa, dos filhos que a pessoa carrega. Né? Eu conheci muitas pessoas diferentes na minha vida inteira. Eu cresci com pessoas diferentes. Né? Minha mãe era professora do Estado, né? Numa escola enorme em Petrópolis. Então, os alunos dela, eu estava sempre com os alunos dela, que eram pessoas de várias comunidades, muitas comunidades carentes, inclusive, pessoas maravilhosas. Enfim, muita coisa. E isso, eu sempre tive essa linha de ajudar as pessoas e tentar melhorar a vida delas, né? De tentar trazer um pouco mais daquilo que eu sabia fazer. Eu nunca quis ser psicóloga, porque eu não tenho paciência. Aquilo que a gente está falando, eu não tenho paciência. Se a pessoa começar a reclamar, eu falo, meu filho, não dá, vamos fazer alguma coisa. E eu sempre falo, assim, quando eu falo dos meus serviços, assim, eu não vou fazer terapia com você. Eu vou te dar uma ferramenta para você usar, te ensinar a usar. Né? Cabe a sua responsabilidade de fazer. Porque eu não tenho essa coisa de ficar dentro do consultório, então isso também foi uma coisa que afetou, né, tipo, da escolha. E eu continuei sempre ajudando as pessoas a se desenvolverem, porque, principalmente aqui, quando você gerencia as pessoas, né, uma equipe, você aprende isso. Eu trabalhei numa empresa que eles davam tudo isso. Tipo assim, o gerente fazia tudo. Eu fazia tudo. Contratava, demitia, treinava, tudo que você possa imaginar. E eu fiz isso em 3 hotéis, em 3 apartamentos diferentes. Entende? Então, o que eu aprendi daquilo foi para sempre. E eu fazia isso dentro do hotel. Eu tive mentorados de manutenção, não tinha nada a ver com o que eu fazia, financeiro, restaurante, porque o trabalho era melhorar o que eles estavam fazendo. Né, o que eles queriam. Né, levá-los em algum lugar. Conhecimento é algo assim que ninguém nos tira. E não. Depois aí com a nossa experiência e sabedoria, você vai. Tanto que você vai continuar usando isso na sua profissão atual, porque você sempre exato. tem. Nada foi em vão. E aí, essa coisa toda, lógico, né? Eu quis ser mãe e tudo mais, Lorelai nasceu. E tem sido muito, muito assim, atribulado, porque... eu não tenho, como você falou, eu não tenho essa coisa de ficar em casa, né, fazendo roupinha de criança. Não tem. Né, a gente tem até uma pessoa que a gente conhece em comum, que uma vez ela veio conversar comigo, que ela estava pensando em ser mãe. Ela falou assim, porque eu gosto de viajar, e isso, aquilo, outro. E é uma pessoa que tem uma carreira, assim, também muito promissora. Eu falei, olha só, eu vejo em você uma pessoa muito ligada a isso. Saiba que vai mudar. Você vai ter que abdicar de muita coisa. E eu sempre falo, às vezes as pessoas me perguntam, você se arrepende de ser mãe? Não, de momento nenhum, porque a minha filha é a coisa mais especial na minha vida. Mas não é a coisa que eu sou mais animada na minha vida. Eu sinto uma falta da minha liberdade. Não, já coloquei o DIU, já chegamos, batemos um martelo lá em casa. E quando nós estivemos no Brasil, a gente falou assim, não esperem mais netos, porque não vai ter. Até porque aqui a gente não tem mais ninguém, então não tem estrutura para ter junto. Né? Eu sinto falta da minha liberdade de pegar e fazer as coisas, de aceitar fazer uma palestra, por exemplo, em Luxemburgo, não posso porque eu tenho que fazer todo um gerenciamento do que está acontecendo, por mais que o pai seja... junto, ele também tem uma... não é tão simples. Eu não consigo mais pegar minha bolsa e sair de casa. Né? E por mais que você tenha muita estrutura, uma coisa que nasce com você quando você vira mãe é um instinto que você não espera. Então, por exemplo, quando a primeira vez que a Lorelai ficou numa creche, eu achei que eu estava perdendo um braço. E isso não é natural meu. Eu sou muito protetora com ela, mas eu não sou... A minha mãe me ensinou, né? Ela sempre falava que a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. E eu tenho isso. Desde que a Lorelai nasceu, eu sei que ela é minha parceira e o meu objetivo é fazer de tudo para que ela tenha a vida dela e os objetivos dela. E ela é super independente, tem a vidinha dela, e eu sempre tento promover isso nela, né? Claro, estando ali. E aí, a primeira vez que ela ficou na creche, eu falei assim, cara, que é isso, né? Aquela sensação de... Isso não é normal. Como assim ela ficou... Como assim ela vai ficar sem mim? Eu não tô vendo. E eu lembro da gente sentado num café, eu falei, cara, isso não tá bom isso. E até hoje, eu relutei muito, lógico, a empresa tem altos e baixos, aquela coisa toda. Várias vezes eu pensei em fechar e não fazer mais, e falei assim, vou trabalhar no emprego normal.
Quando eu penso que eu vou ter que deixar minha filha de 8 da manhã às 6 da tarde numa creche todos os dias e eu não vou vê-la, o meu instinto não me deixa fazer isso. O que antes eu não teria hesitado. Entende? Então, essas decisões que a gente toma muito mais naturalmente independente quando não existe uma criança, isso some. Por mais que você não queira, entende? Por mais que você seja uma pessoa independente e bem resolvida, é uma coisa que está muito dentro do nosso DNA, está muito, né, lá dentro e vem de uma maneira que você fica, isso não sou eu. Mas faz parte, né? Faz parte da evolução do ser humano, faz parte do ciclo de você ser mãe. Então, é por isso também que eu tento um pouco separar, porque eu também lido com muitas mulheres que não são mães. Sim. Então, o que acontece? Se eu trouxer muito a mãezona, a pessoa fica se sentindo um pouco, poxa... Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Existem as cobranças, né? Existe uma cobrança enorme e desnecessária, né? Eu até estava comentando com... Eu não sei se foi com a Diva, não sei com quem eu estava comentando, que nós perdemos, né? Araciba Labarian, grande atriz. E eu vi uma reportagem dela com o Pedro Bial, onde ela disse que ela já tinha sido casada, tudo, depois ela resolveu não mais. Por quê? Se ela casasse com algum ator, às vezes tinha a competitividade. Sim. Se ela casasse com quem não era ator, tinha ciúmes dela fazendo papel com outros atores. Então, ela, tipo assim, ela experimentou os dois polos e não funcionou. E ela gostava de ser atriz, e ela gostava da vida dela. Que ser atriz e não ser casada, e não ter tido filhos, não a fez infeliz, não a fez ela muito ser... E nem ser mal amada. Ela falou assim, ela foi muito amada, ela amou muito, ela viveu uma vida, ela se divertiu, ela se sentia muito feliz. E ela falou assim, o dia que eu morrer, porque, né... Isso foi alguns anos atrás. Ela falou assim, eu não quero que digam assim, ela não viveu. Porque o mundo tem essa coisa. Se você não é casada, se você não tem filhos... Se você não tá seguindo a lista, se você não tá seguindo a checkbox... você não é feliz, você não viveu. Aí o Pedro Bial fala assim, não, então tá bom. Então um dia se você morrer, né? Quando você morrer, na sua lápide tem que estar lá. Viveu intensamente. E eu acho que é isso. Ninguém é obrigado, gente, a ser empresária. Não. Você não é obrigada a nada. Se você quiser ser mãe... É maravilhoso, porque a existência, a humanidade precisa da maternidade. Porque senão, como é que nós vamos virar todo mundo robô daqui a pouco? Porque se não tem quem queira ser mãe, alguém vai ter que continuar com a humanidade, né? Aí como é que ela vai ser, eu não sei, porque eu não vou estar mais aqui. Mas se você tem um lado empresarial, também tudo bem. Nós estamos aqui dizendo, eu também sou mãe, que conciliar não é fácil. Não é fácil. E você vai precisar muito que a outra metade, ela entenda isso, ser o companheirismo. Eu digo que no autoconhecimento é assim, você se conhece e você aprende a conhecer a pessoa que vai estar com você. Tem que haver afinidade, porque se não tiver afinidade, tudo fica muito complicado. Exatamente. Então, no seu relacionamento, além de você se conhecer seu parceiro, sua parceira, você vai ter que ser muito claro. Não tente cortar caminhos ou mascarar as coisas. E os filhos, óbvio, se não tê-los, como sabê-los. Depois que eles vêm, passam a ser fundamentais e importantíssimos para nós. Mais do que até os genitores, né? Os maridos. Fica. Porque aquilo ali é parte de você e tudo. Né? Só que aí você vai ter que ter a maturidade suficiente para transitar entre esses dois mundos. Exatamente. Ser uma empresária, ou trabalhar fora. Uma empreendedora, né? Porque, gente, nem todo mundo vira empresário, nem todo mundo monta negócio. Você pode trabalhar para alguém. É importante isso separar também, né? Vamos separar isso também. Não precisa todo mundo ser empresário, todo mundo ser empreendedor. Você tem que ter um espírito empreendedor. Não precisa, você pode ter um espírito, mas trabalhar para alguém, trabalhar numa empresa e ser mãe. Criar sua família. Então, é bem complicado ter esses dois lados, né, equilibrados. Principalmente a gente que mora fora do Brasil, né, a gente não tem a vila. A gente não tem a estrutura. E as pessoas falam assim, mas não é normal, é ok. Fala assim, é ok, só que o que acontece? Por exemplo, né, agora ela vai entrar na escola. A escola aqui funciona de 9 às 3h30. Qual é o trabalho full-time que você conhece que vai de 9 às 3h30? Nenhum. Então, você ou vai ter que fazer a opção, né? Um dos dois, tá? Isso é um dos dois. Ou vocês vão ter que trabalhar meio período cada um, ou um vai fazer um shift de 7 da manhã às 3 e o outro tal coisa. Eu tinha uma amiga, por exemplo, no hotel que ela trabalhava à noite para conseguir passar o dia com as crianças e de noite quem ficava era o pai. Ou então você vai ter que pagar um clube depois da escola. Então, são coisas que você tem que pensar, e eu sempre falo com as pessoas, não é tão simples.
né? E você criar uma criança não é uma coisa simples, ainda Não. mais sem suporte. Desculpa, gente. Ela está sendo muito educada, mas você sabe, você é mal educada. Não é... Precisa de suporte e tudo, e é caro. É muito caro. É caro. É muito caro. Muito caro. Ah, mas vocês aí têm benefício. Não é bem assim. Porque, assim, você põe uma criança numa escola que só é um período curto. Aí você tem que pagar. Então, você tem que ganhar muito mais para você poder suprir ou para a criança ficar depois da escola e tudo. Sim. Então, Não, isso é tudo... depois que a criança pode ir na escola. Isso, mas tá, até graça. uma certa idade, não tem escola. Aqui não tem creche, como nós temos no Não, Brasil. e aí você paga a creche particular e aí você tem que fazer a opção. Ou você fica em casa com a criança ou você trabalha para pagar a creche. Isso. Porque é um valor absurdo. E, de novo, você vai ficar sem ver seu filho, né, durante... E muita gente fala, né, faz essa opção porque não tem jeito, porque precisa trabalhar. A gente tem uma outra pessoa, até dentro da comunidade, que ela fala assim, porque eu resolvi, né, tomei a decisão, tenho orgulho de ter criado o meu filho e tal, não sei o quê, porque eu fiquei em casa. Ok, bom pra você, mas nem todo mundo tem essa opção. Então, por exemplo, eu sou até grata, né, tipo assim, por tudo que aconteceu, porque a pandemia aconteceu no momento que eu pude ficar em casa com a minha filha, entende? Eu até os 3 anos dela, o tempo quase todo fiquei com ela. Ela, por exemplo, entrou na creche com 1 ano e meio porque ela precisava também desenvolver, né, atividades sociais e tudo mais, mas não foi por necessidade, né? Foram coisas que foram evoluindo. Mas não é todo mundo que tem essa opção. E eu vejo e aí às vezes, por exemplo, as mães solteiras aqui, eu não sei como elas fazem. Não sei. Porque, além de tudo, o que exige da gente... O sistema aqui não ajuda. Não é só isso, mas o que a gente tem que dar enquanto mãe e pessoa e esposa e tudo mais é muito grande. Né? Você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. E é uma carga muito grande na pessoa. Né? Você usar esses chapéus todos. Então... é uma decisão muito grande. Então, eu sempre deixei muito claro, inclusive, né, para o meu marido. Vamos fazer? Vamos. Mas ele sabe que ele não pode esperar uma mãe galinha. Eu não tenho esse perfil. Eu sempre tive o perfil, eu vou fazer as coisas, até porque esse é o exemplo que eu quero dar para ela. Né? Ela vai crescer e um dia ela vai sair de casa. E eu vou olhar para trás, o que eu fiz? Nada. Eu não sei ser uma pessoa improdutiva, eu não sei não fazer isso. Eu estou trabalhando, inclusive, para trazer o melhor para ela, né? Eu faço coisas para trazer o melhor para ela. E eu quero dar um exemplo para ela disso. Sim, né? E também você tem que ser feliz, porque eu acho assim, ser mãe não sim. significa não é felicidade se anular. instantânea. Não. A gente também... Porque para você fazer alguém feliz, você tem que estar feliz. Sim. Então, você tem que respeitar esse seu lado, e é o que eu gostaria até de alertar e que você fizesse também as suas considerações. Para quem está nos vendo aqui, como mulheres, eu já, né? Na idade, a gente passa por tanta coisa. Então, você que analise, não se culpe. Não, porque todo mundo nasceu para ser muito, feliz. Né? Então, é isso. É se conhecer, ver o que... Porque para outra pessoa fazer outra pessoa feliz, você tem que ser feliz. Você tem que estar bem você com tem você que estar bem com você mesma. Então, admita. Olha, eu não sirvo para isso. Eu não quero fazer isso. Não é meu sonho de consumo. Eu gostaria de fazer aquilo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem que estar tudo bem. É muito melhor você estar solteira ou não ser mãe do que fazer a coisa... de Com uma maneira certeza. ruim, né? Para todo mundo. Não é só para todo mundo. Então, eu fui muito criticada por ter esperado tanto tempo. Por exemplo, a minha sogra achava que a gente não ia ter mais filho. Né? A Lorelai nasceu, eu tinha 37 anos. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu conheci muita coisa, eu fiz muita coisa, né? E eu, inclusive, até na minha vida profissional, tive maturidade de saber escolher não voltar a trabalhar com aquilo, porque eu sabia que não ia fazer bem para mim e para ela. Entende? Então, isso também exige muito de você saber, ok, isso não vai ser legal. Porque uma outra coisa que mudou foi assim, eu que já não tinha muita paciência, meu pavio ficou negativo. Se eu voltasse a trabalhar com o que eu trabalhava antes, a primeira reunião que a gente tinha de estar foi eu mandar todo mundo para aquele lugar e ia estar uma disciplina na primeira semana. Não cabe mais na pessoa que eu sou. Entende? E tudo isso Então, implica seu muito. nome, o seu terceiro nome, que é paciência, né? Não é nem o segundo. Não. Ah, tá. Pensei que era só eu. Não, mas foi o que eu falei. Por lidar com muita gente, eu me controlo muito. Não. A gente tem que vai se conhecendo É. e eu sei até onde é o meu limite. Quando eu vejo que aquilo já tá Exatamente. over, eu já vou saindo aqui. Mas aí o que acontece? Quando eu tô cansada ou quando eu tô estressada, a primeira coisa que vai é a paciência.
tem, né? Alguma coisa tem que Primeira desaparecer. coisa que vai é a paciência. Então, eu trabalho muito nisso, muito. E mostra no rosto, né? Lógico, não. Eu aprendi a gosto fazer assim. cara de paisagem com a hotelaria, mas se estiver cansada, a cara não fica. Aí disfarça. Aqui nós estamos, né, chegando nas nossas... Eu nem sei, é? Não, nem sei, mas já estamos chegando. E aí? Olha só que ele já deu um sinalzinho para nós. Mas deixa eu fazer mais uma perguntinha para você. Você assistiu a Barbie? Porque nós já estamos falando aqui de mulheres. Mas olha só, eu não assisti. Mas conhece a história? Porque eu já fizemos... fizemos. da Barbie. Não. Não, você diz o por trás. O filme, porque, assim, mas por que você está tratando? Porque nós somos mulheres, a gente está falando muito disso, dessa liberdade que a gente quer ter, profissional. Ninguém está falando de feminismo ou não, de regras. Mas quebrarmos alguns tabus com esse negócio de ser mãe, né? E eu acho que esse filme... Ele traz umas coisas interessantes. Ele veio a calhar. É que cada pessoa tá vendo... Vai ver um ângulo diferente. Um ângulo diferente. Eu, particularmente, não assisti, mas nós fizemos a roda terapêutica. Eu vi. E eu vi que elas ali trouxeram temas, eu quero assistir. Quando o filme saiu, eu até postei um meme que eu achei super engraçado, que a Barbie é a profissional mais bem successful que existe, porque ela teve 550 mil carreiras. Porque você tem Barbie médica, Barbie veterinária, Barbie advogada. Então a Barbie, ela é o símbolo do que a mulher quer fazer, entende? Ela quer ser mãe, ela vai ser mãe, ela quer ser veterinária, ela vai ser, ela quer ser esportista, ela vai ser, ela quer casar com quem ela não casa, se ela quiser casar com o Bob, ela não casa, se ela quiser casar com a outra Barbie, ela casa, entende? Ela tem o carro, a Ferrari, ela tem o motorhome, ela tem o barco, ela tem a casa assim. Então, eu achei o máximo. Eu falei, não, tudo a ver, né? Eu cresci com Barbies nesse sentido, né? Eu adorava brincar de Barbie. E as minhas Barbies sempre foram muito independentes. Sempre foram muito independentes, né? Ela era que dirigia o carro, ela mandava quem embora, então não tinha isso não. A Barbie, pra mim, tem essa simbologia. Eu, por acaso, hoje visto rosa, gosto de rosa, mas a minha adolescência inteira não vestia rosa. Eu passei a vestir rosa depois dos 20. A minha adolescência era preto, branco, cinza. Não gostava de cor. Não. Eu tive uma adolescência bem... Somos mais parecidos do que eu imaginava, tá vendo? Também não... Eu tinha minha... Era só isso. No máximo um azul, porque eu gosto muito de azul. Mas não era bem monocromático. Eu passei a vestir muita cor depois de ter vindo pra cá. Até hoje eu gosto muito de rosa. Mas por causa disso, porque o rosa, né, principalmente antigamente, tinha essa conotação, né? O rosa é muito feminino. E isso pra mim não combina. Não combina comigo. Então, eu hoje uso rosa num power suit. Uso. Eu tenho um sapato rosa maravilhoso, um salto desse tamanho. Eu uso. Mas você não... A possibilidade de você me ver no vestido de bailarina rosa vai ser muito pequena. Tem essa conexão, né? Então, eu não tinha muito essa conexão com o rosa por causa disso. Cada um faz o que achar melhor, lógico. Cada um, né? Mas pra mim sempre teve essa coisa de... O rosa pra mim tem outra conotação, né? E é sobre isso, gente. É sobre a vida. O quem é sobre isso. Viu como foi leve? Viu? Doeu pra você? Não, foi bom pra você? E tinha mais um monte de coisa que eu ia te contar, mas me conte. Me conte. Vamos dizer que... Olha, gente, todo mundo que fala assim, mas o que eu vou falar pra você? Aí depois fala assim, olha, então vamos voltar? Que vamos ter uma parte 2? Porque eu lembrei disso e aquilo. Mas é óbvio, não, mas gente, porque a nossa vida muita coisa. Muita coisa. Eu só perguntei porque eu falei assim, qual é o lado que você quer? Não, eu quero o seu lado. Não, mas eu tô falando isso porque assim... Eu até falava, olha, a gente vai fazer um quem é sobre você, quem é profissional. E muitas vezes eles se misturam. Sim, né? Eles se misturam. Mas ainda não esteve aqui, né, Henrique, com a gente, alguém que falasse assim, fiz um, não quero fazer outro. Não. E tem gente já querendo voltar, não, olha, porque agora eu quero contar mais um negócio. E assim... Você sabe que podcast é terapia, né? Podcast é terapia, menina, gente. E olha, surgiu na pandemia. Eu tenho uma amiga que... ainda teve isso. Eu tenho uma amiga que ela teve... o primeiro filho dela, que é aniversário dele hoje, com 15 anos. E eu tava lá. E eu lembro... Sabe aquela assim que você não vai dizer que engravidar? Era ela. E foi ela. E aí todo mundo julgando. Eu falei assim, não, cara, fica tranquila, agora tá feito. Então eu estive lá dela o tempo todo. Depois ela fez a besteira de novo, engravidou quando o filho tinha 1 ano, mas os meninos são lindos. Né? O Bernardo tá fazendo 26 anos, 26, 24 hoje. E é uma pessoa super desligada, né? Libriana desligada e tal, não sei o quê.
Mas ela é aquela pessoa que, tipo assim, eu mando a mensagem, ela vai me responder um ano depois, mas ela vai me responder. E eu sempre falo com ela, eu sinto falta disso. Da gente pegar, igual a gente fazia quando a gente era adolescente, na época era Coca-Cola, mas a gente compra garrafa de vinho, vamos assistir Sociedade dos Poetas Mortos e fofocar a noite inteira. Isso. Não dá pra fazer que ela tá no Brasil, mas já falei com ela, a próxima vez que eu for ao Brasil, a gente despacha marido, filho, e nós vamos fazer isso. Então, porque é terapia. Né? E olha, e a gente conversa aqui leve, e em breve, porque eu tenho um diretor, produtor, Olha lá ele. entendeu? Exigentíssimo. Né? Ele tá me ensinando a fazer isso aqui, esse babado aqui. Ele tá me ensinando, né? Ele dá todos os cuidados. E em breve, não sei quando ele falar, agora você está preparado, porque ele tá me treinando. Nós vamos fazer ao vivo. Aí, ao vivo, as pessoas vão poder participar. Mas ele falou que ele não me deu ainda Não te deu a carta branca? Não, Pô, não. Henrique. Ele falou, não, tem muito que andar e tem muito que caminhar. Então, quando ele liberar, nós vamos estar aqui ao vivo. Aí tu já pensou? Aí que o negócio vai ser lindo, que vocês vão poder participar. Então fica já aqui com a gente. E segue. Olha lá. @o Nick para conhecer melhor a Thaís. E fica aqui comigo. Não larga da minha mão. Já tô até... Olha, tô até plagiando, hein? Não larga da minha mão. Fica aqui comigo. Subscreve aí no canal. E toda semana tem um convidado novo, uma convidada nova. Vem com a gente. Fica aqui. Márcia Pio, sua numeróloga de plantão. Não é? Não larga a gente, não. Porque tem muita novidade. Assim que o meu diretor ali falar, agora pode, porque ele é exigente. Quando ele falar, liberou, aí vai. A gente vai estar ao vivo. Vamos. Então fica ligado, senão você pode perder. Beijo, beijo. E até semana que vem com outra convidada. Obrigada, Thaís. Obrigada.